Olá, meus amores, bem-vindos ao Jardim da Luz. Tem aqui soluções para problemas difíceis, desafios que você tem na sua vida. E aí, a partir de cada solução, a gente dá um novo curso mais interessante para o seu destino, para as suas possibilidades de futuro. Aqui nós temos a pilha 1, paciência, pilha 2, ação, pilha 3, criação. Você pode assistir o vídeo todo, se sentir curiosidade, atração por uma ou duas pilhas só, o tempo está marcado lá embaixo. Curta, se inscreva, ative o sininho. E na sua energia, nos detalhes, é a leitura particular, sou terapeuta também. Meu WhatsApp está lá embaixo, vocês falam sempre direto comigo. Um beijo para vocês, te vejo na sua leitura. Número 1, carta da paciência com essa ponta de quartzo fumê. A carta da paciência fala sobre a nossa pressa de querer tudo pronto, de querer o resultado, de querer o final e não viver com presença o processo, não valorizar as pequenas coisinhas que a gente vai conquistando. Por exemplo, fala de o estudo para você ter um diploma, um certificado em alguma coisa. Quando você senta ali diante daquelas milhares de coisas para ler, para escrever, dá uma impaciência, né? Meu Deus, quanto tempo falta? Mas de repente você entender, né, que a gente olha para a semente e vê a árvore na semente. Só que tem o seu tempo, então assim, por que não ficar feliz a hora que você planta a semente? Eu não tô falando que seja fácil. Ficar feliz a hora que nasce o primeiro brotinho. Não é fácil, mas fazer pelo menos, buscar ter essa mentalidade, sabe? E aí, em que área da sua vida, né? Do que a gente tá falando aqui? Onde, né? Que esta paciência é necessária nesse momento. Aqui estamos falando de relações humanas. Para muitos, amor, para outros, amor romântico, para outros, amizade. Então, existiu aí um afastamento, uma separação com relação a pessoas muito importantes para você. E assim, quem merece a sua presença, quem não merece, quem estava fazendo sentido na sua vida, quem não estava. Só que você não fez isso muito por opção, né? A coisa foi meio atropelada. E aí, isso é difícil refazer a nossa vida social, afetiva. Realmente é um negócio complicado, sabe? Principalmente na vida adulta, depende de quantos anos você tem aí. Fica mais fácil fazer amizade e conviver com pessoas novas quando a gente é jovem, né? Depois de uma certa idade começa a ficar cada vez mais difícil. Minha gatinha, gente, tá miando aqui, falando oi pra vocês. Ah lá. Vamos aqui continuar. Aqui eu vou pedir clarificadores, tá? Então, assim, certas pessoas escolheram sair do seu caminho, da sua vida. E isso te magoou muito, te machucou profundamente. E agora tem um recomeço.
tem que conhecer pessoas novas. Se for, você tá sentindo muita falta e tá sentindo que foi abandonado, de repente por amigos ou por familiares, talvez seja por um amor. Você vai conhecer pessoas novas, ou já está conhecendo, fazendo novas amizades. Então tudo vai começar fazendo novas amizades, descobrindo que sim, você pode ter assuntos em comum com outras pessoas. Só que não é assim, né? Então eu passei por um divórcio, o meu grande amor foi embora, sei lá por quê. Um familiar que eu achava que eu tinha uma relação muito próxima, de repente não tenho mais. Eu vou substituir essa pessoa do dia para a noite? É claro que não. É difícil, né? Esse processo. Você conhece um monte de gente nova. Como? Fazendo um curso, frequentando um esporte, coisas em que você conviva com pessoas. Isso aí você tem que dar uma agitada, você tem que realmente ir atrás, né? Interesses seus, que você vai conhecer pessoas que têm interesses em comum. Onde é que isso acontece? Veja aí, o que você gosta, né? E aí você vai começar a trocar ideia com pessoas que têm essas coisas em comum com você. E a partir disso faz novas amizades. Algumas ficam superficiais, outras se aprofundam. E aí você começa a conhecer gente nova. Então também investir nesse processo, que aqui a gente está falando de paciência, de colheita, só que para colher tem que plantar também, né, minha gente? Então, tá, entendemos que é sobre isso. Vou pedir um conselho para você. Eu acho que o conselho está dado já, né? Mas enfim, vamos ver aqui o que você pode saber com relação a isso. Aqui, ó, novas amizades e novas interações se repetem no mesmo lugar, né? Que legal. Então, assim, é uma pessoa em específico, tá? Que você está sentindo falta. Essa pessoa tem um perfil de rei de paus, quer dizer, alguém muito encantador, muito charmoso, não pode ser homem ou mulher, tá? Muito, assim, agradável, só que essa pessoa tá na defensiva com relação a você, né? Essa pessoa se colocou, não, por os motivos dele ou dela aí, né? A pessoa se colocou na defensiva e te deu um chega pra lá aí, né? E agora, o que tem para você? Um recomeço com pessoas novas. Não tem aqui você retomando com aquela pessoa, infelizmente, tá? Tem aqui um recomeço, mas é com novas pessoas. A vida te dando oportunidades com outros. Provavelmente essa pessoa aqui não tá merecendo, né, permanecer na sua vida, tá? Então, assim, essa pessoa se comportando um pouco de uma maneira, se achando importante demais, sabe, se fala assim, nossa, as pessoas precisam ter autoestima, se valorizar, então, mas tem alguém aqui que exagerou bastante, né? Exagerou legal em querer ser importante e querer ser valorizado por você. Então a pessoa esperava que você, assim, lambesse o chão que ela ia passar, você entende? Não dá, gente.
Aí você não lambe o chão que a pessoa passa e a pessoa, então não quero, assim, sabe? Gente, não dá, tá? Pra conviver com a pessoa nesse modelo. E a pessoa esperava de você uma adoração, entendeu? Não rola, né, pessoas? E aí, né, ai, você não está me oferecendo o suficiente. Velho, velho, na boa. Quem vai te oferecer o suficiente, né? Você nunca vai receber o suficiente, né? Essa pessoa aqui tá complicada aí a postura dela de vida. E aí tem um encerramento, sim, tá? A coisa se fecha, não dá, gente, não tem o que fazer, não tem como conviver com uma pessoa assim. Essa pessoa aqui ela é um buraco sem fundo. Nada nunca será suficiente para essa pessoa. Sabe? Você tem que ficar provando sua amizade, provando seu amor, provando seu valor, provando, e nunca é suficiente. A pessoa nunca tá satisfeita, que essa pessoa aqui tá delulo, né? Enfim. E aí esse ciclo se encerra, tá? E você aí, né? Você colocou limite para a pessoa, falou, não, isso aí que você quer, não tem condição de ninguém oferecer para você, não vou me arrebentar para te oferecer os seus delírios, né? E, e aí eu entendo que teve um desgaste muito grande, né? E você ficou com uma sensação ruinzinha, assim, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu devia ter provado que eu amava mais essa pessoa? Será que eu devia ter provado mais a minha amizade para essa pessoa? E não, tá, gente? Não, você não fez nada de errado, não, tá? Aqui tá dizendo que assim, é, não tinha ninguém, não tinha nenhum alecrim dourado nessa situação, ok? Só que, assim, tá? Você fez o que você tinha para fazer, você fez o que você tinha que fazer, é isso. Você fez o que você tinha que fazer, a coisa aconteceu do jeito que foi e tá encerrado, e é isso, tem que aceitar. Só que aí tem notícia muito boa aqui, porque junto com o Três de Copas, que aqui no caso estaria falando de novas amizades, novas convivências e futuramente novos amores, aí se for o caso, vem junto com o 10 de Copas, que é a realização máxima do amor, da família de alma. Então, tem coisa nova, maravilhosa chegando para você. Só que, infelizmente, essa pessoa aqui não vai rolar, porque a pessoa, ela quer tudo, né? O que ela quer? Simplesmente tudo. Não tem condição, gente, tá? Mas você ficou com mérito, você fez o que você tinha para fazer, você não gostou de fazer, você não gostou de ter que se posicionar, só que é o que era possível, tá certo? E agora aqui, ó, o que tá reservado para você? Novas amizades ou novos amores, nova família de alma. Uma nova família de alma, certo? E, enfim, tem mais alguma coisa para a gente ver aqui? Deixa eu sentir minha intuição. Eu vou pegar aqui, olha, 2 atributos para você, tá? Nesse novo caminho. Então, a gente tem aqui o... Meu Deus, eu esqueci o nome desse bichinho em português, wombat. Eu esqueci, gente.
Mas enfim, é um bichinho assim que ele fica embaixo da terra, que ele mora embaixo da terra, cava assim e fica lá. Um bichinho que ele é meio cego, tal, e ele gosta de ficar embaixo da terra. E seria uma coisa assim de, né, como se fosse assim, tá, você teve que se retirar de uma situação para ficar no seu cantinho aí, lamber suas feridas. Só que quem mais fica embaixo da terra? Quem mais mora embaixo da terra? As formigas, que são animais extremamente coletivos. Então, é como se. Achei bonitinha essa sequência, né? Porque é como se você tivesse que ir para debaixo da terra, porque é o único lugar em que você se sente seguro, protegido. E aí, de repente, o que você encontra embaixo da terra? Uma nova família, uma nova comunidade, um monte de vida acontecendo, sabe? Então, né? Ah, essa pessoa me deixou, ou essa pessoa queria coisas impossíveis de mim, eu tive que falar que não ia rolar. Então agora vou ficar sozinho, sozinha para sempre. E aí, quando você se recolhe, você vai cuidar da sua vida, claro, você vai cuidar dos seus interesses. Esse é um conselho aqui muito forte, né? E nisso, de você se retirar e ir lamber suas feridinhas, cuidar das suas coisas, da sua vida, você conhece um monte de gente, você conhece uma nova família de alma, ok? Então, essa aqui é a leitura número 1, na sua energia, nos detalhes, com perguntas e tudo isso. É a leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Um beijo no coração. Ah, gente, curte e se inscreve para o YouTube entender que o vídeo é relevante, tá bom? Dá o likezinho e quando vocês se inscreverem, ative o sininho para receber notificação. Beijo muito grande no coração. Te vejo na próxima leitura. Número 2, a carta Ação com este citrino lindo aqui. Tá bem parecido com a lua, né? Essa carta fala de momentos em que a gente está muito machucado, você se queimou aí em alguma área da sua vida, e aí você se paralisa. E a carta diz assim: não, tá na hora de se mexer, coragem, respira fundo e vamos começar de novo, tentar mais uma vez. Vamos ver de que área da vida que está falando aqui. Achei interessante que aqui falou sobre escrever um livro ou buscar um novo relacionamento, coisas assim, sabe? Que você fala, já tentei, né? Nunca mais eu vou namorar. Ou coisas difíceis, né, gente? Como é difícil escrever um livro, hein? Escrever bem feito, né? Você tem a ideia, mas a execução fica mediana, não vai, né? Então você tem que sentar, não, de novo. Eu vou fazer outra versão desse negócio aqui, sabe? Algo assim, que você fala assim, não aguento mais, não vou mais. Cavaleiro de Paus, julgamento, 7 de copas e o eremita. Eita! Oh, meu Deus do céu. Gente, pessoas aí, né, que foram... pessoas passaram pela sua vida sem muita consistência, sem profundidade. E agora você tá cheio de opção, cheio de opções aí, só que você se fechou, né? Então, essa opção está falando realmente de... Me parece que são relações humanas, né? Mas deixa eu conferir, porque pode ser outras coisas também. Eu vou pegar clarificadores com este baralhinho aqui. Com o 3 de copas, a gente tá falando de relações humanas também, tá? Porque na pilha 1 foi sobre isso. Mas o recado nunca é o mesmo. A gente pode abordar o mesmo tema e ter um outro conselho.
Então, sim, pessoas aí na sua vida se comportaram de uma maneira superficial ou, sabe, sem constância, sem responsabilidade afetiva. Alguém, alguém aí te deixou na mão. Só que aí eu acho que aqui a gente tá falando de outra pessoa, né? Na pilha 1 era uma outra pessoa. Aqui tem mais gente te deixando na mão aqui. Ai, caraca. Olha só. Alguém puxou o carro e foi pra farra, né? E você ficou muito, muito triste, tá? Com o comportamento de alguém que, de fato, a pessoa é um adolescente ou é um adulto que se comportou como um adolescente. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem um comportamento muito jovem, um comportamento muito, assim, adolescente mesmo, tá, gente? Só que o mundo está cheio de adolescentes de cabelo grisalho, né? Então, veja aí quem que te deixou triste por se comportar de uma maneira irresponsável. E aí agora, só que aqui o que a gente tem? Cada um colhendo o que plantou, né? Então essa pessoa aí tá. Uma das características que você vai identificar é que essa pessoa se comportou de uma maneira irresponsável, de uma maneira boba mesmo e se deu mal, tá pagando preço por isso. E você não tá pagando preço por isso, porque assim, não é seu comportamento, não foi você, né? O que ficou para você? Opções e até um senso de vitória, no sentido de não me rebaixei, não me comportei igual a pessoa, uma coisa de assim, nossa, eu amava tanto aquele ser ou gostava, aquela pessoa passou pela minha vida e olha que legal, não me rebaixei, não fui na onda, né? Só que o que você fez também, por outro lado? Você se isolou, você se fechou. E tá na hora, tudo bem, foi talvez importante você ter se fechado, né? Então a pessoa foi pra farra, ou foi fazer bobagem, foi se comportar de uma maneira infantil, e você retirou sua energia. E o que você escolheu? Ficar na sua e aí meditar, pensar no sentido da vida, crescer. Foi muito bom, você tá de parabéns. Foi uma vitória você ter se comportado assim. Só que chega, acabou, encerrou esse ciclo, tá? Essa leitura é para falar, ó, já deu. Parabéns por ter se comportado assim, só que já deu, tá bom? Tá na hora de se abrir de novo, tá na hora de ir atrás de outras coisas. Aí vamos ver. Atrás de quê? Ação. Ação em direção a quê? Justiça, diabo, o mago e 4 de espadas. Olha só. O que é o certo agora? É você aqui, para quem se aplica, você voltar e exercer pelo menos desejar, planejar. Eu quero um novo amor, eu quero um novo companheiro, companheira. Eu não sei se você está ainda aqui para algumas pessoas. É necessário que, inclusive, gente, isso é muito específico, tá? Se essa mensagem não for para você, pensa só que a mensagem é coletiva e às vezes vem mensagem para um ou outro dentro, tá? Mas para alguns aqui é necessário formalizar algo, um divórcio, por exemplo. Então aqui tá falando que talvez para alguns, assim, o que eu vou dizer? Caso
eu esteja falando aqui que aquela pessoa irresponsável, que se comporta como adolescente, você esteja casado com essa pessoa, não é para pegar a malinha e sair de casa, é para documentar tudo direitinho, tá? E não sei, gente, assim, toma cuidado com... me parece realmente que a situação é muito difícil. Depende do nível aqui, né? O meu crush, a pessoa que eu ficava, veio, entrou e saiu da minha vida algumas vezes, não teve responsabilidade afetiva, tá? Você se afastou, ok, né? Mas de repente a gente tá falando aqui de uma coisa que você precisa prestar mais atenção em registrar tudo, organizar tudo, fazer as coisas bem direitinho, tá? De qualquer forma, aqui você retoma aí com força o seu desejo de viver um amor, de se apaixonar, de ter uma sexualidade que faça sentido para você, de fato, sabe? E só que o conselho aqui é interessante, que é assim, construir essa ideia primeiro na sua cabeça, no seu emocional, enquanto você de fato no mundo lá fora não faz nada. Então por isso que eu tô pensando muito em pessoas que estão presas em relacionamentos ainda e que precisam efetuar essa dissolução de vínculo de uma maneira oficializada, sabe? Mas você começar a construir o seu desejo de viver um novo amor, viver uma nova paixão, ou aí de repente a gente está falando de um parente, né, que te atrapalha muito, que não permite você viver os seus sonhos na vida, sabe? Mas assim, esse processo, essa ação, ela começa no psicológico, no espiritual, ela começa no campo, você construindo essas ideias sem efetivar ainda. Interessante, né? Então, assim, você escrever, você fazer isso junto com alguém, de repente, num processo terapêutico, né? Porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Você só sabe que aquilo não serve mais, você só sabe que está numa situação muito tóxica, mas você não tem clareza do que você quer. Então, eu vou me libertar dessa situação para ir para onde? E aí construir tudo isso mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, enquanto você, por fora, você está quieto. Por fora você está simplesmente lidando com as minúcias aí de resolver essa situação da maneira mais organizada possível. Mas na sua cabeça, na sua alma, no seu coração, você pode estar fazendo uma revolução no seu destino aí. Eu espero que esteja fazendo sentido, gente, mas é que a realidade ela acontece em vários níveis, né? Então aqui o 3D, o carne e osso, é um nível. Aí tem o nível energético, tem o nível emocional, tudo isso tá rolando ali. Então você pode ir agindo na sua construção mental da vida que você quer. Você não precisa esperar tudo estar perfeitamente resolvido com este ser de luz que está te atormentando aqui, tá? Você pode ir resolvendo no seu... E em geral, separar-se de uma pessoa tóxica. A gente se separa primeiro emocionalmente, psicologicamente, depois a gente tem a capacidade de se separar no físico, tá? Então é disso que está falando. O processo começa no emocional, no psicológico, no espiritual. Meu Deus, diabo com torre. Tá. Então assim, você tem opções, tá? Se você acha assim, não, eu tô presa dentro dessa situação, é impossível me libertar dessa pessoa tóxica,
tóxico. Tá tóxico mesmo, né? Porque diabo com torre, gente, que eu vou falar para vocês. Sabe? Eu não tenho como agir nesse momento. Aqui tá falando, tem sim. Você só precisa explorar melhor, entender melhor as suas opções. Você não está prisioneiro dessa situação com essa pessoa. Você tem opções sim. Vá se informar com, de repente aqui na leitura para alguns está até falando mesmo, olha, vai consultar um advogado, vai ver quais são suas opções, tá? Você tem opções sim. E aqui com o diabo e torre, gente, muito grave a situação, tá? Não fica passando pano, enfeitando, não. Olha, vê que é do jeito que tem que ver, porque o negócio tá tenso aí, tá bom? E aí, assim, o que você tem sonhado com desejos de futuro? O que você tem intuído com relação ao que você quer da vida? O que você quer? Você quer viver do jeito que tá? Não, você quer uma vida melhor. Então, começa a construir essa vida melhor já nos seus desejos. Ore por sabedoria, ore para ter sinais, ore para saber, né, por onde ir, tá? Tem aqui uma libertação possível, disponível e necessária para você. Necessária para você. E aí você assumir um pouco essa postura, né? Que essa outra pessoa é tudo do jeito que ele quer, que ela quer, na hora que quer. Então, assim, por que você também não pode querer? Por que você também não pode ser uma pessoa que tem seus desejos? É para você ser uma pessoa que tem desejos e que tem sonhos, mesmo que você não vá agir de fato num primeiro momento, mas você vai agindo nessas outras esferas e instâncias aí que eu tô falando. E você tem opções sim. O que você precisa? Se organizar melhor. Mas não é para sair, meter os pés pelas mãos, tá, gente? Para fazer as coisas de uma maneira um pouquinho estratégica aqui, isso que eu tô entendendo. Que a situação é grave e precisa ter organização e estrutura para resolver. Aí eu vou tirar duas cartinhas assim de atributos para você, sabe? Conselho assim, né? Quem você deve ser neste rolê. O lobo é um animal assim, observa, vai colhendo ali sabedoria em silêncio. Então tá falando muito aqui de você ser estratégico, estratégica, mas não é uma coisa passiva de jeito nenhum, só que é silenciosa, está guardando para você. Então você está observando a situação, está lendo a situação, está fazendo seus planejamentos aí, só que não precisa falar nada para o outro, entendeu? Você guarda para você e você vai olhando, observando, planejando, vendo as suas opções. E aí o corvo, gente, é um dos animais mais inteligentes que existe. Eu não sei se vocês sabem, porque no Brasil não tem muito corvo, né? Mas o corvo é, assim, extremamente inteligente, tá? Então, aqui tá falando muito de ser inteligente, ser estratégico. E o corvo tem tudo a ver com a carta do mago. Você co-criando aí, a partir da sua estratégia, do seu desejar, do seu imaginar, você já elaborando essa nova vida, você já elaborando aquilo que você quer viver. Você sabe, a ação aqui, num primeiro momento, ela está extremamente mental. Porque aí, quando as coisas começarem de fato a acontecer, você está totalmente preparado, você já agiu tanto no mental, no emocional, no espiritual, que as coisas simplesmente, naturalmente, as coisas vão se desenrolar, tá? Então, é isso. Haja onde você pode, que é o invisível. Ninguém está vendo as ações que você está tomando no emocional.
no espiritual, no intelectual. Se você for o caso, como eu falei, uma minoria aqui, que você precisa de fato consultar um advogado, ninguém precisa saber que você foi consultar um advogado para ver suas opções. E aí você vai construindo, isso vai tomando forma e depois a coisa se desenrola naturalmente na matéria, na hora certa, que você fez todo esse trabalho muito profundo. Então é essa leitura número 2, espero que tenha ajudado aí, porque a situação tá difícil, né, minha gente? Mas tem solução, tá bom? Tem solução e tem coisa boa aí esperando por você na vida, tá? Do outro lado dessa bagunça. Na sua energia, nos detalhes, fazendo perguntas. Aí a leitura particular, sou terapeuta também, meu telefone tá lá embaixo. Curta, se inscreva, ative o sininho, beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, a carta da criação. E essa carta fala de construir coisas, criar algo de concreto. Fala do castor que cria ali a represa. O castor tem um poder de realização muito grande. Então, assim, arregaçar as mangas aí e criar algo. Em que área da sua vida, do que estamos falando? 7 de espadas, julgamento, 9 de copas e o eremita. Então, tem uma questão aqui de fincar o pé no chão e falar o que é certo, sabe? E tá falando da sua abundância. Abundância de prazeres, isso, aquilo, você indo para o modo eremita. Então, aqui como se estivesse dizendo assim, olha, acabou as férias, tá na hora de suspender aí os passeios, o Netflix e meter a mão na massa com relação a algo. Dar uma pausa na socialização, que tem algo de muito importante para você fazer aqui, para você concretizar, algo de bem real, assim. Vamos lá. Para você se preparar para dar uma pausa na sua socialização, acho que não. Aí depende dos seus projetos, né? E assim, o que é o correto nessa fase? E tá coincidindo, né? Porque semana que vem voltam as aulas. Será que tem a ver aqui? Enfim, para quem é professor ou aluno ou tem crianças, enfim, tem uma série de pessoas que tem a vida muito afetada, mas é uma leitura atemporal. Quando você encontrar, se adapta para a sua situação. Mas a sensação é essa, assim, de, olha, acabou as férias. Você vai ter que regaçar as mangas e fazer, só que o poder de realização do castor é incrível, impressionante. Então, você tá com a bola toda, tá? Vamos lá. Aí, meu bem, manter o equilíbrio, não perder a cabeça, também, assim, cuidar da saúde emocional e mental enquanto você faz esse processo, tá? Então, voltou às aulas. Tenha equilíbrio também, sabe? Assim, não precisa se enlouquecer fazendo as coisas. E, assim, você vai sentir falta nessa nova fase para você executar isso. Você vai sentir falta da socialização que você estava tendo, né? Que não vai dar muito tempo mais de ter. Mas é em nome de uma ideia incrível, de uma coisa que você quer fazer. Você quer fazer isso. E o seu poder de realização talvez seja maior do que você pensa, porque o castor, quando ele constrói a casinha dele ali, ele desvia o curso do rio, ele muda o destino
de uma floresta inteira quando o castor constrói aquilo ali, sabe? Então, de repente, você tá chateado, chateada, que você vai ter que enfiar a cabeça num projeto aí, num trabalho, sei lá o quê, não fique, porque isso que você vai fazer é mais importante que você está entendendo, tem mais impacto do que você está entendendo. Só que enquanto você está nessa fase, cuide da sua saúde mental, não deixa a bola cair, tá? Se você... gente, eu sou terapeuta, né? Então, lógico que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Enfim. E a minha terapeuta assiste meus vídeos, então vou mandar um beijo pra ela aqui, que se ela assistir esse vídeo, ela sabe que ela mora no meu coração. Todo terapeuta faz terapia, tá, gente? O povo tira sarro, né? Que é esquema de pirâmide. E a minha terapeuta acompanha meu canal aqui. Beijo, meu amor. Mas eu não sei se essa aqui é a pilha dela, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, é assim, com a cara e a coragem. Toma essa decisão, sai da paralisação e vai atrás deste negócio. Vai, só vai, sabe assim? E aí você vai ter que falar não para uma série de convites aí, né? Ai, vamos tomar café? Não posso. Tô estudando, tô trabalhando. Não posso. Tô pintando, estudando meu instrumento musical, tô, sei lá, tô escrevendo um livro. Vai ter que ser assim, tá, meu bem? Se você quiser dar conta, você vai ter que dar uma sumida aí. Só que isso que você quer fazer é muito legal, é muito interessante, é muito importante, tá? Então entenda que você está criando algo. Você está criando algo. E aí, se você quer concluir mesmo esse negócio aí, você vai ter que ter bastante autocontrole, você vai ter que ter, assim, uma postura mesmo de... você vai ter que ser forte, né? Sabe? Para realizar esse negócio. Então, vai ser um pouquinho custoso, né? Falar não para a vida social em nome de realizar esse projeto. Mas, assim, vai exigir coragem de você, né? Realizar esse projeto. Só que não é colocar 3 gravetinhos ali, não é um ninhozinho de pomba em cima da árvore. É uma represa, é uma coisa imensa que você está construindo. Você tem noção do tamanho? Você tem noção do que você está construindo? Então, assim, mas o outro ali realizou não sei o que na vida dele com a mão nas costas. Então, mas cada um é cada um tem seu processo, isso que você quer realizar é grande, vai exigir muito de você e vai te causar um certo isolamento e tudo bem, porque é passageiro, porque é só um momento. A hora que você olhar para o negócio que você realizou, que você criou, você vai falar assim, uau, puxa vida, realmente, tá? E então, assim, quero entender melhor aqui sobre o negócio aí que você vai construir, que você vai projetar. E pode ser sobre bens materiais também, né? Tipo, eu vou ter que dar um tempo em fazer tudo de legal para poder pagar isso aqui, tá bom? Mas é a hora que você conseguir adquirir esse bem,
Mas o bem também pode ser um curso, né? Isso pode ser várias coisas, tá? Mas é algo que você está construindo aí de concreto. Eu quero saber mais sobre isso que você está construindo. Que negócio é esse? Ó, já abre com as de copas, as de ouros. Aqui. Coisas concretas. Ah, então, veja bem. Essa coisa que a gente está falando de coisa concreta, tá, gente? Nós estamos falando de adquirir um bem, encerrar um diploma, sabe? Que você vai pegar na mão depois ali, algo que você pega na mão. O que acontece? Isso não é por você, vai te dar uma vida melhor, só que isso também vai beneficiar uma série de outras pessoas. Você vai ser uma figura que vai adquirir uma certa importância. Então, se a gente está falando de um curso, por exemplo, você acha assim, eu simplesmente serei um mais novo profissional dessa área porque terminei esse curso. Não, não é assim que vai funcionar. Você vai ser uma pessoa que vai ter impacto na vida de outros. E tem um ar de realizar um sonho aqui, né? Uma coisa que você sonhou muito, tá? Você vai impactar um monte de gente fazendo isso. Você vai ter muito mais sucesso do que você está pensando. Esta coisa, ela é maior do que você está dando crédito. Você está achando que é só adquirir um bem, que é só ter um diploma, que é só aí abrir uma empresa. Só que você já parou para pensar? Se você abre uma empresa, você vai dar emprego para pessoas, você vai fazer coisas acontecerem. Se você se forma, talvez o seu impacto profissional seja muito interessante, porque você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa, entende? Você faz tudo, você faz as coisas grandes, você é grande, é isso. Você não simplesmente vive e faz o que você tem para fazer, você traz como se trouxesse sua alma junto quando você vai fazer as coisas, tá? Então, vale a pena, vale a pena. Quando você estiver lá cansado, cansada, né? Ai, meu Deus, tudo que eu queria era dar uma voltinha. Sábado à noite estou aqui, estudando, trabalhando. Ai, vai ter um burnout. Então, por isso que está falando aqui, para você cuidar da sua saúde mental enquanto você faz, não é para você deixar de fazer. É para você cuidar da sua saúde mental enquanto você faz, mas é necessário esse gás, essa coisa, ela será necessária. Então, eu tô assim, tô comunicando para você que o bicho vai pegar. Fica com a terapia em dia aí, enquanto você passa pelo processo, não deixa a peteca cair. Mas não é meio que assim, tá? Não é um se talvez, é um, olha, entenda, o bicho vai pegar. É assim que vai ser. Se fosse fácil, qualquer um fazia. O que você vai fazer, as suas realizações, elas não são para qualquer um e você não é qualquer um, certo? E aí eu vou pegar 2 atributos aqui para você ter durante esse processo. O lobo fala de um processo muito mental, planejamento mental e de isolamento de novo. O lobo é um animal solitário, então para executar esse projeto, para fazer essa coisa grande acontecer, realmente você vai ter que se isolar um pouco durante um tempo, fazendo aí o seu processo de estudo de trabalho mesmo, tá? Será necessário esse isolamento. Vai ficar tudo bem você passar um tempo sem socializar como você fazia antes, gente. Às vezes é necessário. Você vai ficar bem se você mantiver cuidados com a sua saúde mental. E aqui o tatu, ele fala de limites saudáveis. O tatu ele tem aquela armadura, né?
mas ao mesmo tempo é um bichinho fofinho, inofensivo, que não faz mal para ninguém, mas tem uma armadura, tem um... Aí que eu tô pensando, será que todo mundo é capaz de compreender o seu nível de ambição, o seu nível de dedicação? Tem gente que não vai ser capaz de compreender, tem gente que vai falar: nossa, domingo estudando, nossa, domingo trabalhando nesse projeto. Tem gente que não vai entender, certo? E aí você vai ter que se colocar: olha, para mim é importante. Ah, mas precisa tirar 10? 8 não tá bom? Sabe? 10 na vida, né? 10 no trabalho, não tô falando só de escola. Então, mas esse é o seu modo de funcionamento, esse é o seu nível de excelência. E aí, o que precisa para uma pessoa ter um burnout, se desgastar, é ela não estar com a saúde mental em dia. Entende? Então, assim, você tem que cuidar da sua saúde mental, emocional, enquanto você passa por isso, para dar conta. E, assim, quem não entende pessoas que têm a potência que você tem, elas nunca vão entender. Tem pessoas que para elas tudo tá bom, a vida tá boa do jeito que tá e tudo bem, é um tipo de funcionamento. Você não, você é uma pessoa que entra com potência, você é uma pessoa que entra para fazer grande. Tá certo, tá errado? Cada um é de um jeito. Este é o seu jeito. Você entra para fazer grande, você entra para fazer com potência. Você é um ser de potência. Essa é a sua natureza, o seu jeito de fazer as coisas. Então é isso, sabe? Faça só, vai aí mediando, colocando limite nas pessoas. Nem todo mundo vai entender por que você é assim, né? E tudo bem. A hora que você realizar, que você concretizar o negócio, você vai olhar e falar assim: bom, valeu a pena, fiz do meu jeito. Qual que é o meu jeito? Eu sou um tratorzinho, tudo bem, é o seu jeito de fazer as coisas, tá? E aí você se preserva. E não adianta ficar se explicando para pessoas que não funcionam como você, não pensam como você, ficar discutindo a relação de por que você está estudando, trabalhando de domingo. Nem todo mundo tem como entender isso. Não fique se explicando, faça o que você tem para fazer e siga, porque este projeto é maravilhoso, potente e tem aí os seus sacrifícios necessários para que isso aconteça, mas vai acontecer e vai dar certo, que você é uma pessoa que nasceu para brilhar, que nasceu para fazer as coisas grandes. É o seu jeitinho, perfeito? Então é essa leitura número 3, nos detalhes da sua energia, fazendo perguntas para mim. Essa coisa mais profunda é a leitura particular. Aí meu telefone tá lá embaixo e curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no coração. Te vejo na próxima leitura.